A proposta balançou e o barulho de mais de 20 milhões de torcedores vascaínos começa a ecoar nos ouvidos do meio-campo argentino Luciano Vietto. E olha, torcedor, já adianto aqui, que proposta boa feita pelo Vasco da Gama. Caso venha, Luciano Vietto receberá o terceiro maior salário do futebol brasileiro e além de um grande salário oferecido às mãos do meio-campo argentino, o técnico, também argentino, Ramon Ángel Dias, que comandou o Luciano Vietto no Al Hilal nesta última temporada, está exercendo papel influente nas tratativas. Já imaginou, torcedor? Luciano Vietto vestindo a camisa 10 do Vasco da Gama? Será que com Vietto o Vasco cai? Acho difícil, hein? Mas enfim, a gente vai falar sobre isso porque é um nome sim que para aeroporto. Além disso, falaremos sobre outras situações. Falaremos sobre o atacante Pablo Veguete. Expectativa grande para que o anúncio saia nesta manhã de sexta-feira. Falaremos também sobre o atacante Rossi, ponta que é aguardado no Rio de Janeiro nesta manhã de hoje. E falaremos também sobre mais um nome. Falaremos sobre um zagueiro argentino, o zagueiro Federico Fernandes, alvo do Vasco da Gama para o sistema defensivo. Torcedor, um Acorda Vascão que chega com o pé na sua porta nesta sexta-feira de manhã. E é claro, se você é Vasco, não pode perder. Então com isso, antes de começar esse vídeo, antes de deixar você muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, eu quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, é o seguinte, falta pouquíssimo para chegarmos à marca dos 104 mil inscritos, o quarto mil após os 100 mil. E é o seguinte, você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito do nosso canal, ainda não conhece o canal do Gigante Vasco, dê esse voto de confiança. Vem aqui embaixo, a gente tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela e faça parte da nossa família. Estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. E se você já está aqui diariamente, já curte o nosso conteúdo, já fica ligado nas notícias do Vasco através do canal do Gigante Vasco, porém ainda não se inscreveu, meu amigo, tá de brincadeira, né? Vem aqui embaixo, também na mesma palavrinha inscrever-se, aperte nela, você não paga, você não perde tempo, você não se cadastra em absolutamente nada, é só se inscrever. Além disso, é claro, deixe o seu like, ative o seu sininho de notificação e ó, deixa aí nos comentários, Luciano Vietto é um bom reforço para aeroporto? Deixa aí a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos nesse assunto sobre reforços, porque olha, é um Acorda Vascão agitadíssimo com relação a nomes desembarcando na nossa colina histórica, eu quero começar falando sobre o que aconteceu ontem em São Januário. Porque se o mercado do Vasco está agitado, São Januário também está a 1000 por hora. Pois além do treino que foi realizado ontem no nosso Caldeirão, visando a partida de depois de amanhã contra o Grêmio às 4 horas da tarde, foi uma tarde também de visitas, tarde de reformas, tarde de pinturas, porque ontem, enfim, foi finalizada a pintura da arquibancada de São Januário, pelo menos a parte principal, as letras VASCO, que completam aí e compõem a palavra Vasco, já foi pintada. As letras estão branquinhas. Após concluir aí a raspagem das camadas antigas das tintas, o Vasco retomou a pintura, que manterá, é claro, essa identidade visual, destacando a cruz de malta e a grafia escrita Vasco. A pintura, segundo informações aí, através do próprio Twitter oficial do Vasco da Gama, estará completa, tem a previsão, né, de ser concluída no mês de agosto, esse mês que nos encontramos agora. Além dessa pintura das arquibancadas de São Januário, ontem também o canal Atenção Vascaínos divulgou que o que está sendo construído em São Januário são novos banheiros. Enfim, novos banheiros em São Januário. Se você é um torcedor off-Rio e nunca teve esse privilégio, porque mesmo sendo um estádio aí que precisa de uma reforma, que precisa de melhorias, é um privilégio quem já pôde pisar em São Januário, esse templo sagrado. Sabe-se muito bem a necessidade da reforma dos banheiros. Enfim,
Ontem foi divulgado que agora estão sendo construídos novos banheiros em São Januário. Então, além dessa parte da tarde de treino no Caldeirão, além da reforma das pinturas, aliás, da pintura nova feita nas arquibancadas, além dos banheiros novos sendo construídos, ontem também, torcedor vascaíno, quem esteve presente em São Januário foi Cabo Daciolo. Você sabe quem é o Cabo Daciolo? Um personagem aí muito forte no meio da torcida vascaína, né? Um personagem aí que vem ajudando o Vasco da Gama de todas as maneiras possíveis. Ontem esteve em São Januário e conversou com Lúcio Barbosa, o novo CEO da SAF, Jorge Salgado e Carlos Roberto Osório. Veremos o que irá acontecer. Temos sim que tentar de todas as maneiras possíveis e agora Cabo Daciolo será um papel importante, fundamental para tirar o Vasco da Gama desse buraco. Então, um clima muito bom, inclusive, além do treino que aconteceu, essas imagens aí estão aparecendo a vocês, dos atletas, Luco Orediano, Gabriel Peck, os atletas do Vasco da Gama após o treino, sendo recebidos pelos atletas aí da base forte do Vasco. Então, um clima muito legal e um clima que com toda certeza será importantíssimo para enfrentar o Grêmio nesse próximo domingo. O Vasco se sentir em São Januário, em casa, é a melhor coisa do mundo. O Vasco, infelizmente, nesses últimos tempos, principalmente nessa temporada de 2023, não vem se sentindo em casa jogando em São Januário. Isso não é bom. São Januário é a casa do Vasco da Gama. O Vasco tem que se sentir em casa dentro do seu estádio. E com certeza, esses momentos que está tendo, como aconteceu lá na semana retrasada, antes de enfrentar o Atlético Paranaense, e está acontecendo agora novamente, antes de enfrentar o Grêmio, traz um sentimento de casa para cada atleta. Esse é o Vasco da Gama. E falando, é claro, sobre Vasco e Grêmio, a gente não pode deixar de falar sobre reforços, porque ontem, na parte da manhã, desembarcou na cidade carioca Pablo Veguete, o atacante de 34 anos de idade, argentino. Desembarque, o Vasco corre contra o tempo para regularizar esse atleta e já colocá-lo à disposição do técnico argentino Ramon Ángel Dias para essa partida de domingo às 4 horas da tarde. A expectativa é que nessas próximas horas de hoje, acredito que por volta das 10, 10h30 da manhã, Pablo Veguete venha a ser anunciado como novo reforço do Vasco da Gama. O atleta que foi comprado pelo Gigante da Colina junto ao Belgrano por $1.100.000, algo em torno aí dos R$5.200.000. O Vasco comprou toda a porcentagem dos direitos econômicos do jogador e pagará um salário que varia, da casa dos 200 aos 300 mil reais. Um jogador que foi o artilheiro do Campeonato Argentino desta última temporada com 13 gols marcados. E com relação à entrega dos 36 pontos conquistados pelo Belgrano no Campeonato Argentino, Pablo Veguete foi responsável diretamente por 22 pontos, com influência em gol ou em assistência. Esse é um reforço, um atacante que entrega, um nome que com toda certeza será fundamental para o Vasco da Gama. E além de Pablo Veguete, um nome que também desembarcará no Rio de Janeiro nessa manhã de sexta-feira é o Búfalo Rossi. Rossi chegará nesta manhã de hoje para realizar exames médicos e assinar um contrato com o Vasco da Gama. Havia uma expectativa que ele desembarcasse na cidade carioca na noite desta quinta-feira, na noite de ontem. Porém, segundo informações aí do jornalista Emerson Rocha, acabou dando um problema no voo de Santarém para Brasília e ele perdeu a viagem. Então chegará com isso chegou tarde, na capital federal e acabou tendo que dormir lá mesmo, em Brasília. Vindo ao Rio de Janeiro hoje cedo, desembarca aí com a expectativa que o desembarque de Rossi aconteça às 9 horas da manhã, para como a gente trouxe, para que ele realize exames médicos e assine contrato com o Vasco da Gama. Ainda não temos informações sobre o vínculo contratual que ele assinará com o Vasco, mas o Vasco não pagará absolutamente nada pelo atleta. Ele que está livre no mercado desde abril, após uma boa passagem pelo Al-Faisaly, com 8 gols marcados em 8 partidas, então um aproveitamento de 100% com relação à participação em gols por jogo, uma participação em gol a cada jogo, um gol marcado a cada jogo, vem com moral tanto pelos bons números na Al-Faisaly, quanto também pela moral com a própria torcida vascaína. Um atleta, um atacante que passou pelo Vasco no ano de 2019, uma temporada, porém foi algo tão marcante que fica lembrado de uma maneira forte na mente do torcedor e no coração do vascaíno. Rossi em 2019, em 41 jogos, marcou 4 gols, deu 5 assistências. Um estilo de touro mesmo, um atacante forte fisicamente, de imposição ofensiva, rápido, de contra-ataque, com muita garra, muita vontade e muita vascainidade, retorna à colina histórica após 4 anos. E olha,
tá muito feliz. Como tá aparecendo aí nessa imagem a vocês, numa conversa do MC Darlan com o Rossi, ao ser perguntado, né, se ele realmente estaria voltando, ele deixou bem claro: eu sou o cara mais feliz do mundo, irmão. Voltei pro lugar que jamais deveria ter saído. Vamos sair dessa, nem que eu morra em campo. Tamo junto. E falou também com o jornalista Lucas Pedrosa. O Pedrosa, ele disse assim, ó: voltei para o lugar de onde não deveria ter saído. Nem que eu morra em campo. Não desanima. Pra cima. Então o Rossi aí vem com o objetivo de não deixar o Vasco cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Vem aí com o objetivo de fazer com que o Vasco permaneça na elite do nosso futebol. Tá animado? Eu quero saber mesmo de você. Rossi é um bom reforço? Coloque a sua opinião aí nos comentários. E olha, torcedor, Rossi vem, Pablo Veguete vem, 2 nomes confirmados, aguardando apenas um anúncio, mas queremos mais. Nós queremos aí, no mínimo, um camisa 10, um zagueiro, um atacante. É isso que o torcedor vascaíno quer, é isso que o Vasco pede. E é isso que Ramon Dias exige. Ramon Dias quer mais, quer peças, quer reforços para esse elenco. E com isso, o Vasco ainda mantém as suas movimentações, até porque o Vasco pode contratar atletas livres no mercado até o dia 25 de agosto. E olha, torcedor, o que não falta é oportunidade. Diego Costa está livre no mercado. Felipe Caicedo, atacante, está livre no mercado. Luciano Vieto, queríamos falar já, está livre no mercado. E tem um nome que nesse momento o Vasco negocia, que é o Federico Fernandes, que também está livre no mercado. Esse zagueiro argentino de 34 anos de idade, que iniciou a sua carreira no Estudiantes de La Plata, teve uma passagem, né, na Copa do Mundo de 2014, vestindo a camisa da seleção argentina. Além disso, também tem passagem pelo Napoli da Itália, Swansea City do futebol inglês, Newcastle United também da Inglaterra, Elche da Espanha, e fez essa sua última temporada no Al Hilal do futebol catário. O que temos a trazer aqui a vocês sobre esse atleta? Com o desejo do técnico argentino Ramon Dias de ter um zagueiro, o Vasco nesse momento demonstrou interesse em contratar o zagueiro argentino de 34 anos de idade. É importante lembrar, o Vasco nesses últimos dias negociou com 2 jogadores da posição, o paraguaio Robert Rojas e o zagueiro Facundo Garcés. Não conseguiu avançar nas 2 tratativas e não há mais nenhuma chance de fechar com esses 2 nomes, visto que a janela de transferências entre clubes foi fechada. Então, com isso agora, com o objetivo de procurar nomes livres no mercado, esse atleta, Federico Fernandes, surge como uma boa possibilidade para reforçar o sistema defensivo. Volto a repetir, torcedor, é um pedido de Ramon Dias contratar um atleta para a posição. Porém, mesmo diante dessa procura inicial, dessa sondagem que aconteceu nessa semana, nesses últimos dias, pelo argentino Federico Fernandes, informação que temos é que a situação nesse momento não deve ir muito adiante. O Vasco de fato demonstrou interesse, porém o que faz as negociações acabarem esfriando é o fato do Vasco já ter 8 estrangeiros no elenco. Lembrando, o limite é 7 por jogo. O Vasco só poderá relacionar 7 estrangeiros por partida. Então, um estrangeiro vai ficar de fora. Galarza, Carabarral, Pumita, Medel, Orediano, Capasso, não sei. Um aí nessa lista vai rodar. Se chegar o Vieto, 2 vão rodar. Se chegar Federico Fernandes, 3 rodarão por jogo. Então o Vasco está agindo com muita cautela. É um nome que interessa. Houve sondagem, mas exatamente por esse motivo, pela cota de estrangeiro que o Vasco já está quase estourando, o Vasco deu uma esfriada aí nessa situação. Porém, de toda forma, o clube segue na busca de um atleta para reforçar o sistema defensivo. Ah, Lucas, e o Maicon? O Maicon não é um jogador que atua pelo lado direito? É, mas a comissão técnica do Ramon, assim que chegou no Rio de Janeiro, olhou para o Maicon e falou: ih, ó, isso daí não vai dar certo não quero mais usar, e tá assim deixado de escanteio nesse momento o zagueiro God of the Zaga, como é chamado aí o atleta de 34 anos de idade que veio junto ao Santos de graça. Então, além, é claro, da prioridade pelo 10, que já iremos falar, além da prioridade por um atacante, o Vasco tem como prioridade trazer um atleta para o seu sistema defensivo. E agora, torcedor, vamos falar sobre o que interessa. Vamos falar sobre o que você quer ouvir. Vamos falar sobre o Luciano Vieto. Para ser mais exato, Luciano Dario Vieto, argentino
de 29 anos de idade, que iniciou a sua carreira vestindo a camisa do Estudiantes de La Plata e fez o seu primeiro jogo profissional em 2012 com a camisa do Racing Clube. Após uma boa temporada, foi comprado pelo Villarreal pelo valor, na época, de 30 milhões de reais. Após uma curta passagem pelo Villarreal, chegou ao Atlético de Madrid, passou por Sevilha, Valência e gostou muito da Espanha, né? Do futebol espanhol em si. 4 clubes grandes de primeira prateleira da Espanha, não à toa hoje, reside no país. Hoje Luciano Vietto mora na Espanha. Além desses clubes espanhóis, Vietto também tem passagem pelo Fulham, do futebol inglês, Sporting de Portugal e nas últimas 5 temporadas, 5 clubes do mundo árabe. Vietto está na Arábia Saudita desde 2019. E no ano passado, Vietto vestiu a camisa do Al Hilal. Tá aparecendo nas imagens aí a vocês Vietto e Ramon Anreu Dias. Hoje, o 10 procurado pelo Vasco da Gama era o 10 de Ramon Dias no Al Hilal. 10 que passou o carro no Flamengo no Mundial. Importante falar, o carrasco, como é conhecido, do maior rival do Vasco da Gama, foi Luciano Vietto nesse Mundial de Clubes. E torcedor, já te adianto também, Ramon Anreu Dias, assim como teve papel fundamental nas tratativas pelo paraguaio atacante Sebastião Ferreira, assim como teve papel fundamental nas tratativas pelo atacante argentino Pablo Veguete, agora Ramon Anreu Dias está tendo papel fundamental nas tratativas pelo também argentino Luciano Vietto. O técnico já conversou com o jogador e quer contar com Luciano Vietto para o restante da temporada. O Vasco tem até o dia 25 de agosto para avançar nas tratativas e tentar a contratação do atleta. E ó, torcedor, o negócio não é recente. Vasco e Luciano Vietto já conversam, já que hoje estamos no dia 4 de agosto, há cerca de 21 dias. O Vasco colocou uma proposta muito boa na mesa do Luciano Vietto. Inclusive, como também está aparecendo aí nas imagens a vocês, vamos trazer todos os detalhes possíveis. Essa é uma conversa do pai do Luciano Vietto. O Luciano Vietto, o pai do Luciano Vietto, que se chama Vietto Dário Ricardo, deixa bem claro sobre a proposta. Ele confirmou, nesta última segunda-feira, Vasco e Luciano Vietto tiveram um diálogo, trocaram palavras. E ele finaliza dizendo assim: a proposta, seguro, confirmo, que interessou ao Vietto. Pode ser que o tema familiar venha pesado. E o que o pai de Luciano Vietto fala sobre isso? Pois mesmo diante de uma proposta muito boa, e eu já te adianto aqui, segundo a informação do canal Atenção Vascaínos na noite de ontem, quinta-feira, a proposta salarial que o Vasco fez por Luciano Vietto faria com que o atleta, ou fará, caso o Luciano Vietto aceite, se torne um dos 3 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Uma proposta, ó, que balançou o jogador. Luciano Vietto hoje está balançado com a proposta do Vasco, está inclinado a aceitar. Mas há um problema. Esse problema é a família do atleta. Família do atleta, como a gente trouxe, hoje mora na Espanha, gosta da Europa, é uma estrutura melhor, sem dúvida nenhuma, do que temos hoje no Brasil. Então é um desejo da família de Luciano Vietto permanecer na Europa e isso tem pesado no jogador. Ele se inclinou a aceitar a proposta do Vasco, gostou financeiramente da proposta do Vasco. Vai ser um dos 3 atletas mais bem pagos do futebol brasileiro. Mas o fato família hoje vem pesando para que ele ainda não tenha aceitado. Mas, torcedor, ontem tivemos algumas informações que empolgam. E, ó, empolgam bastante. Porque as informações que tivemos na madrugada desta sexta-feira é que, visto que a janela fechará no dia 25 de agosto, visto que Luciano Vietto já está livre desde o final de junho e visto que até hoje, dia 4 de agosto, nada financeiramente viável a Luciano Vietto, quanto também com relação à carreira profissionalmente chegou à mesa do atleta, Luciano Vietto já começa a tentar influenciar a sua família a definir o seu futuro. A família do Vietto, segundo informações inclusive dar os créditos ao jornalista Wagner Fernando do Esporte News Mundos, já está se conformando com a possibilidade da não vinda de uma proposta da Europa. E como a gente trouxe, Vietto, meus amigos, entrou em contato com Ramon Dias. Vietto, meus amigos, foi o camisa 10 do Ramon Dias no Al Hilal. Vietto, meus amigos, gosta muito. E palavras utilizadas pelo jornalista Wagner Fernando: adora Ramon Dias e está, de fato, balançado com a proposta do Vasco. A esposa quer permanecer na Europa, visto que Vietto gostou do contrato,
Gostou do salário? Gostou das luvas oferecidas? Vieto poderá ter essa palavra no final, pesando favoravelmente ao nosso Cruz Maltino. E aí, torcedor, já pensou? Você acha que para por aí? Lembra que eu falei lá no início? Vieto balançou com a proposta. E o barulho de mais de 20 milhões de torcedores vascaínos, nesse momento, está ecoando nos ouvidos do meio-campo argentino. Vieto ontem, a hashtag Vieto no Vasco, chegou aos assuntos mais comentados do Brasil. Durante a partida do nosso maior rival, Vieto no Vasco ultrapassou os 30 mil tweets. Foi o assunto mais comentado do Brasil. A última postagem de Luciano Vieto bateu mais de 37 mil comentários de torcedores vascaínos pedindo a chegada do jogador. As redes sociais de Vieto foram invadidas. As redes sociais da mulher de Vieto foram invadidas. Vieto está observando, está olhando, está vendo os stories, postagens de várias páginas do Vasco. Tá fazendo força. O barulho tá ecoando. A gente já viu a torcida do Vasco trazendo o Maxi Lopes, trazendo o Guarim. E agora a gente espera que o torcedor vascaíno traga Luciano Vieto. Coloque aí nos comentários Vieto no Vasco. Vamos que vamos, meus amigos. Empolgado com o Luciano Vieto? Coloque a sua opinião aí nos comentários, porque a gente fica por aqui. E ó, há otimismo, hein? Vieto balançou. Porém, antes de fechar, como sempre fazemos, muito obrigado por ter ficado aqui até o final. Se inscreva no canal do Gigante Vasco e, cara, ative principalmente seu sininho de notificação. Agora é na boa, ative esse sininho, porque, ó, hoje será uma cesta agitada, uma cesta de informação e você, meu amigo, não pode perder nada. Você ativando o sininho, assim que a gente subir um vídeo, você será notificado. Deixe seu like e deixa aí, ó, hashtag Vieto no Vasco. Vamos, se inscrevam, compartilhem. E como sempre falamos, saudações vascaínas.